Bem-vindos ao nosso momento de meditação e fé. Que a graça de nosso bondoso Deus possa estar sobre todos nós, que possamos ouvir a sua voz. Quero, neste momento, convidá-los para a meditação chamada A Jabuticabeira. Antes, porém, vamos inclinar a fronte para termos uma palavra de oração. Paizinho querido, Pai de amor, Pai das misericórdias, nesse momento nós nos aproximamos de Teu trono de graça, na certeza que o Senhor ouve a nossa voz e de que podemos ouvir também a Tua voz falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Paizinho querido, apresentamos diante de Ti a nossa gratidão pelo muito que o Senhor tem feito por nós, nos sustenta com alimento, com saúde, com alegria no coração, e, acima de tudo, com a plena convicção da verdade de que um dia o Senhor virá nas nuvens dos céus para nos buscar, que nós não pertencemos a este mundo de pecados e que, portanto, nós almejamos a pátria superior. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, socorre-nos nas nossas tribulações e ansiedades e cura nossa vida espiritual. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso texto está em Salmos 126, versos 3 até o 6. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, estamos felizes. Quando o povo de Israel olhava para trás, viram o cativeiro babilônico e agora eles voltavam para Jerusalém. E agora a realidade era outra. Eles jamais iriam praticar a idolatria do passado, nunca mais se levantaria outra vez. O pecado agora passou para outro lado, era o fanatismo. É interessante como Satanás trabalha, ou ele leva para a direita ou ele leva para a esquerda, e muitas vezes nós caímos nisto. O nosso verso fala das grandes coisas que o Senhor fez por nós. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá o alimento, o pão de cada dia. O Senhor nos chamou para sermos seu povo, nos fez promessas de vida eterna, de um lar eterno, de salvação mediante o sangue de Jesus Cristo. O Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Grande coisa o Senhor fez. E aí, mediante seu sangue precioso, nós temos acesso ao trono de Deus, na plena convicção de que fomos feitos filhos de Deus por adoção. Temos muitos motivos, podemos ficar horas falando sobre os motivos que nos alegram. A família que o Senhor nos deu, os filhos, a esposa, o marido, os pais que Ele nos concedeu, a pátria com liberdade onde podemos cultuar. São muitos os motivos pelos quais nós podemos agradecer a Deus. Pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelos pulmões que funcionam, o coração que funciona. Quantas pessoas existem que não conseguem respirar, precisam de um aparelho? Quantas pessoas existem que não conseguem comer? Ó Deus, nós te agradecemos por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida e por isso estamos alegres. O verso 4 diz: Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Traze-nos outra vez. Nós podemos falar aqui do cativeiro babilônico, mas podemos falar também do cativeiro do pecado, dos maus costumes. Sabe, queridos irmãos, o Salmo 1 diz assim: Não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores. E eu levanto aqui uma questão muito importante. Houve uma reunião há pouco tempo atrás de anciãos e eles se reuniram para fazer um churrasco no sábado à tarde. Que tristeza foi isto! Que é isso, Senhor meu Deus? Aí, depois que você tem tanta luz, tanto conhecimento, mediante a Bíblia, o exemplo de Daniel, mediante o Espírito de Profecia, a mais solene de todas as mensagens que a Igreja Adventista recebeu nesses 100 e poucos anos de existência, é a mensagem de reforma de saúde que vai preparar um povo para, após o decreto dominical, receber a chuva serôdia. E os escarnecedores se assentam para escarnecer daquilo que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, como se eles tivessem razão
como se transgredindo a lei de Deus fossem se salvar. Que tristeza é que isto possa acontecer no meio do povo de Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Semear, pregar a palavra, levar o evangelho. Certo irmão hoje ligou para mim e disse: irmão, eu estive fora do povo de Deus, mas estou voltando. Que alegria é voltar, é retornar à casa do Senhor. O irmão tem estudos bíblicos, porque eu tenho 2 pessoas para levar estudos bíblicos. E eu fiquei muito feliz, isso encheu meu coração. Eu disse para minha esposa: ainda temos uma obra a fazer. A luz precisa continuar brilhando, porque almas estão sedentas de pregar o Evangelho e outras estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Sim, com lágrimas, com sacrifícios nós vamos levar a mensagem, mas iremos um dia chegar no céu com grande alegria, com os molhos de almas que o Senhor preparou para a salvação. O verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É verdade. Às vezes nós saímos para pregar o Evangelho, às vezes as pessoas não querem ouvir, fazem pouco caso, outros são famintos, querem ouvir tudo, querem comer cada palavra, e é um trabalho difícil, árduo. Primeiro, encontrar a pessoa que quer ouvir a palavra de Deus, sair de porta em porta, anunciar o Evangelho, convidar. Finalmente a pessoa aceita, ou às vezes é alguém da família, um filho, um primo, um cunhado, alguém que deseja também ouvir a palavra de Deus, viu o nosso exemplo, viu o testemunho que demos e deseja fazer parte do povo de Deus. Infelizmente, muitos não têm testemunho para dar. O seu lar é uma Babilônia. Muitos vivem na discórdia. Muitos que proclamam a palavra de Deus, ou deveriam estar proclamando, cada noite se assentam para assistir novelas. Cada noite ficam assistindo coisas ou praticando coisas. Quantas vezes eu não vejo no lar de nós irmãos o uso de palavrões? Pessoas que magoam mediante um linguajar que não é o celestial. Mas a pessoa pode ver o nosso exemplo muitas vezes, um exemplo sem dúvida impoluto, um exemplo íntegro, e desejam fazer parte desta fé maravilhosa. A reforma de saúde faz um trabalho muito bom acerca disto, porque existe saúde para aqueles que praticam os conselhos de Deus. Tem cura para câncer, tem cura para um monte de enfermidades, mediante a obediência da palavra de Deus. Enquanto isso, muitos estão sofrendo, porque praticam a desobediência, a rebelião contra a palavra de Deus e fazem escárnios. Eu quero contar uma história, a história da jabuticabeira. O velho, bastante idoso, estava cuidando da planta com todo carinho. O jovem aproximou-se e perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando? É uma jabuticabeira, respondeu o velho. E ela demora quanto tempo para dar frutos? Pelo menos uns 15 anos, informou o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou irônico o rapaz. Não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha jornada, disse o ancião. Então, que vantagem você leva com isso, meu velho? Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém mais colheria jabuticaba se todos pensassem como você. Não importa se teremos tempo suficiente para vermos mudadas as coisas e as pessoas pelas quais lutamos, oramos, intercedemos junto a Deus, mas sim que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu tempo, segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Eu tenho que sair e pregar o Evangelho. A conversão é fruto do Espírito Santo, não é minha. Eu não tenho este poder de levar alguém à conversão, mas eu posso pregar. Eu posso me colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele atue no meu viver e que me use para a honra e glória de seu nome. Convido a todos aqueles que, com desejo no coração de servir ao Mestre,
quiserem neste momento orar comigo. Paizinho querido, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, o Senhor é magnânimo, o Senhor é maravilhoso, é longânimo, é misericordioso. O Senhor sabe das nossas deficiências, sabe que somos pó, sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. O Senhor sabe de todas as coisas. No entanto, ó Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use segundo o Seu beneplácito, para que o Senhor nos use segundo o Seu querer, para a honra e glória unicamente do Teu nome. Nós te pedimos que nos perdoes os pecados, que abençoes com profundas e gloriosas bênçãos celestiais pela presença do Teu Espírito na vida de cada um de nós que neste momento estamos orando, para que nós sejamos um exemplo de vida espiritual no nosso lar, na nossa vizinhança e onde quer que nós passemos. Que os outros possam ver Jesus Cristo em nós. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração. E eu creio que é a oração e o desejo de todos aqueles que participam comigo, em nome de Jesus. Amém.